Oi, gente! Tudo bom com vocês? Hoje eu vim gravar pra vocês um vídeo respondendo as perguntinhas que vocês me deixaram nos stories. Que eu falei, deixa umas perguntinhas lá, o que vocês quiserem perguntar. E eu vim responder em vídeo pra vocês. Então, bora lá começar. A Virna Bitum perguntou, pensa em ter outro filho ou vai fechar a fábrica com o B? Nossa, gente, eu já respondi tanto essa pergunta, mas eu vou responder novamente aqui pra vocês. Vamos fechar a fábrica, com certeza. O B é o terceiro e o último filho. A gente não pensa em ter mais filhos nem mais pra frente. Eu acho que já é muita loucura 3 filhos. Eu tava até falando nos stories que tá sendo bem cansativo, puxado, porque a gente não tá conseguindo manter uma rotina. Então antes a gente tinha a rotina de ficar com as crianças de manhã, aí depois dar banho, levar pra escola, dar almoço. Aí a gente tinha tarde livre para poder trabalhar, fazer as nossas coisas. Agora, nossa senhora, é loucura, além do cansaço que acumula das noites, né? Então, é o nosso último real, tá? Maria Arteiro 1 perguntou, qual o maior desafio da maternidade com 3 filhos? Beijos, amo vocês. Um beijo. Então, é isso que exatamente que eu acabei de falar. Eu acho que, é lógico que tá no começo ainda, né? Faz um mês só, então tudo vai se ajeitando. Um mês é muita coisa, só que pra um bebezinho se ajeitar a nossa vida, tudo é muita correria, sabe? Então é mamar, e aí é trocar fralda, e aí é dar atenção, e aí chora, e quer dormir no colo. Não é só, por exemplo, as pessoas acham que é simples, né? Trocou a fralda, deu mamar, pôs no berço, dormiu. Trocou a fralda, deu mamar, pôs no berço, dormiu, porque recém-nascido dorme muito. Mas não, é cólica, ele acorda toda hora, quer dormir no colo, quer ficar com você toda hora. Então, e aí se você tá com uma mão aqui, você não consegue fazer muita coisa, entende? Às vezes a gente coloca em canguru, essas coisas, mas não é toda hora que a gente consegue ali dar o jeito. E é o que eu falei, é muita correria, gente. E não é só isso, é as coisas externas, além de trabalho, é mercado, farmácia, tem que fazer isso, fazer aquilo, preparar almoço das crianças, é muita coisa, sabe? Por mais que a gente tenha uma ajuda aqui em casa, hoje é muita tarefa pra gente também fazer, sabe? Acho que o maior desafio é você conseguir encontrar uma rotina que se encaixa com os 3 filhos. E lógico, também tem a parte da educação, que é o maior desafio também da maternidade, que eu acho que você educar uma criança não é fácil, mas visando hoje, o que eu tô vivendo hoje é isso. A Milena Mili perguntou por que não tenta uma menina, porque, gente, se eu tentar e ver outro menino, faz como? Então a gente prefere não tentar, a gente vai ficar assim, tá tudo certo. Como eu falei pra vocês, a gente tinha tentado ter uma menina, veio um menino, mais um menino e tá tudo certo. Não é porque não veio uma menina que eu vou tentar novamente o 4º filho. Esse era o meu limite, tá, gente? 3 filhos era o meu limite e vai ficar o meu limite. Maite Donatella, o Bernardo chora muito. Ele é um bebê bem bonzinho, só que lógico, essa fase de desconforto abdominal, gases e cólica faz com que ele chore muito, sabe? Então, depende muito do dia dele. Tem dias que ele não tá com dor, ele é bonzinho, ele não chora, você deixa ele ali e tal, ele consegue dormir. Agora, a maioria das vezes que os dias estão com dor, estão com gases, essas coisas, ele chora, né, gente? Porque é o único meio de comunicação do bebê, ele não sabe falar, não sabe fazer nada. O único meio dele é chorar. Então, ele chora pra poder pedir as coisas, que é normal. S. Dornelas 89 perguntou, qual a diferença de idade dos seus filhos e por que seus partos todos foram cesáreas? O Henrique, a diferença do Henrique pro Guigui é de 1 ano e 9 meses. E a diferença do Henrique pro Bernardo é de 5 anos e meio. E do Guigui pro Bernardo é de 3 anos e 4... agora você me pegou. 3 anos e 7 meses. É, mais ou menos isso. E por que os meus partos foram todos cesáreas? Gente, o Henrique nasceu de cesárea. Primeiro que ele nasceu sentado, então a indicação era fazer cesárea, porque a cabeça dele estava aqui, não estava virada. Então a primeira indicação já era cesárea por conta disso. E eu não queria... Tem uma manobra, né, que fazem, que é você consegue inverter o bebê dentro da barriga da mãe. Os médicos conseguem, né? Então se o bebê tá aqui, com a cabeça aqui em cima, eles conseguem fazer uma manobra para poder a criança girar. Mas eu não gostaria de fazer isso comigo. Eu deixei o jeito que ele quis vir, entendeu? Então, como ele tava com a cabecinha aqui, a indicação da minha médica era fazer cesárea. E aí, como eu tive uma boa experiência da cesárea, além disso, a segunda indicação, a minha médica falou, você pode tentar parto normal, porém tem chance de ruptura uterina e tal. E como eu já tinha uma experiência muito boa da cesárea do primeiro, eu falei, quer saber, vamos fazer cesárea de novo. E o terceiro não tinha nem opção, gente, tinha que ser cesárea porque os outros 2 foram cesáreas. Porém, se eu quisesse ter parto normal no Guigui, não tinha problema.
problema. Por mais que era próxima, né, 1 ano e 9 só, era próximo o tempo da outra gestação, mas eu decidi ter cesárea porque eu tive uma experiência bem boa e eu não me arrependo. A Cristina Lu perguntou, que muitas pessoas também têm dúvida: você tem babá para ajudar as crianças algum dia da semana? Beijos, adoro vocês. A gente não tem babá, a gente tem uma pessoa que ajuda aqui em casa. Ela consegue ficar com as crianças, às vezes, a maioria das vezes ela fica na parte da manhã, então, sei lá, umas 2 horinhas ali. Pra gente tomar um banho, pra gente às vezes descansar, às vezes se a madrugada foi muito tensa eu consigo dormir 1 hora, dou mamar, dou o Bernardo, eu consigo dormir 1 hora, mas é mais ali 2 horinhas na parte da manhã e depois ela tem os afazeres de casa, né, aqui da casa. Quando tem uma rotina muito assim que realmente a gente não consegue lidar com os 3, a gente às vezes deixa um pouco mais, tal. Toma um pouquinho, 20 minutos pra poder gravar um negócio. É assim que a gente vai administrando, entendeu? Mas ela tá fazendo as coisas de casa, por exemplo, tá varrendo o chão, pega o Bernardo, por exemplo, um pouquinho, volta, tal. E com as crianças, assim, não tem muito mais o que fazer. Eles estão indo pra escola, né? Então amanhã a gente fica meio que os 5 juntos, pra ela poder conseguir também fazer as coisas. Mas o que a gente tá se virando mas uma babá específica, uma babá para criança, a gente não tem. Eveline Sante perguntou quem são os padrinhos do B. A madrinha é a minha cunhada, que é a irmã do meu irmão, e o padrinho é o meu pai, que quem escolheu foi o Guilherme, tá? Alves Jaqueline perguntou se eu já me abaixo depois da cesárea. Gente, até 20 dias, mais ou menos, depois da cesárea, não é o ideal você se abaixar, você fazer esforço físico. Só que depois que você tira os pontos e você passa na consulta médica e a sua médica libera, não tem problema. Hoje, graças ao bom Deus, eu já posso fazer qualquer coisa. Então, me abaixar, brincar com as crianças, fazer exercício físico. A única coisa que eu não posso é fazer abdominal. Mas de resto, tô liberadíssima. Lady Calvacante perguntou como que está sendo a rotina noturna com as crianças. Beijos. Tá sendo assim, ó, gente, como que a gente tá fazendo? Hoje, 6h30 mais ou menos, o Guilherme sobe com o Bernardo pra arrumar as coisas pro banho dele, pra fazer a rotina noturna dele, né? Então o ideal é que ele já fique no quarto, relaxando, tal, pra tomar o banho e depois dar mamar pra pôr pra dormir. Enquanto ele sobe com as crianças, com o Bernardo pra fazer essa rotina, eu vou fazendo o quê? Tô aqui embaixo com as crianças, vou dar jantar. E aí eu dou jantar pra eles. Dá meio que o tempo certinho. Na hora que eu termino o jantar, o Guilherme me chama, eu subo, o Guilherme desce, e aí ele fica aqui com as crianças, eu subo pra dar mamar e pôr na cama. Enquanto o Guilherme desce, ele fica mais um pouco aqui com as crianças, aí depois sobe pra dar banho e botar pra dormir. Aí eu coloquei o Bernardo, aí eu vou pro quarto das crianças pra, tipo, dar um boa noite e tal. Tem dias que eu ponho, tem dias que ele põe, então varia muito isso. Mas como eles são mais fáceis hoje em dia, é só, tipo, eles deitarem na cama e eles dormem, tá sendo basicamente assim. Então a gente tá se dividindo assim. Das 6h30 da tarde até 8h30 da noite, mais ou menos, a gente fica 100% com eles ali. A Juliana perguntou: os seus familiares e os do Gui tiveram contato com o B após o primeiro mês de vida? Sim, eles foram na maternidade, né, gente? Então, na verdade, eles só foram na maternidade. Meus pais ficaram aqui com as crianças até eu receber a alta. Então, até o dia 9 de janeiro, o B nasceu dia 6. Até o dia 9, 10 sei lá que dia que era que eu voltei pra casa, os meus pais estavam aqui ainda. Mas minha sogra e minha cunhada viram no dia do parto e elas foram, acho que no dia seguinte também. Aí depois não viu mais, até o mês do Bernardo, porque como é o primeiro mês, falam que até pegar imunidade, ainda que ele não tem imunidade, mas com o leite materno ele vai começando a desenvolver e tal. Então a gente evitou esse primeiro mês, literalmente, contato por conta só, realmente, gente, da pandemia, de bronquiolite, de H1N1, de gripe, que tava tendo um surto muito grande, né? Então, por conta disso, porque se não tivesse, não tem problema, a gente, tendo bom senso, né, da visita, não tem problema vir, mas é mais por isso. Aí, a partir dos 2 meses, que ele vai ter pelo menos as primeiras vacinas, já vai começando a ter mais gente aqui em casa, circulação e etc, né? Aí com 3 meses que já pode mais sair de casa, então... Larissa perguntou: Babi, já decidiu qual método vai usar para não engravidar? Anticoncepcional, gente. Por enquanto, eu não posso colocar DIU, essa daqui 2 meses, então anticoncepcional. Inclusive, já estou tomando. Capan perguntou: quando o B tiver maior, você e o Gui pretendem fazer uma segunda lua de mel? Nunca pensamos nisso, não é... A gente nunca discutiu isso, mas também não é um sonho nosso viajar só a gente, sabe? A gente não consegue ainda, é uma coisa louca, a gente precisa estar com os nossos filhos para poder fazer as coisas. A gente não tem vontade, tá, gente? Se a gente tivesse vontade, a gente planejaria. Mas por enquanto a gente não tem vontade disso. Caroline _Delamura perguntou se já estou melhor em relação ao baby blues e o puerpério.
E já aproveitando essa pergunta, a Raquel do lado perguntou se eu tenho medo do baby blues evoluir para uma depressão pós-parto, né? Já tô bem melhor do que eu tava. Eu acho que ainda bate algumas inseguranças, algumas coisas assim. Dá medo, gente, realmente, de evoluir para uma DPP, mas eu acho que às vezes a gente tenta trabalhar nossa mente, sabe? Tipo, respira fundo, não vai acontecer nada. Então eu tento muito trabalhar minha cabeça para poder não ter algum tipo de evolução como essa. A Anne Belave perguntou se os meus pontos doeram e se eu usei alguma pomada. Depois que eu tirei os pontos, não doeu nada para tirar. É só uma aflição mesmo, mas não dói. E aí a doutora Carla, ela me receitou tipo uma fitinha, eu não lembro o nome dele, não lembro o nome dela, que ela é autocolante. Então todo dia à noite eu tenho que colar, aí de manhã eu tiro e passo uma pomadinha, que é a Quelocote, que eu tenho que passar todo dia na cesárea. Miss.aguiar, você está evitando comer algum alimento por conta da amamentação? Gente, sim, estou evitando comer feijão, brócolis, batata doce. Eu tirei um pouco o leite de vaca. Na verdade, eu comecei a tirar radicalmente e agora eu tô inserindo algumas coisas. Então, tipo, às vezes um queijinho no omelete e tal. Eu acho que tudo tem que ser equilibrado, a não ser que se ele fosse a PLV, né? Que é o alérgico à proteína do leite de vaca. Mas eu tô fazendo esse tipo de equilíbrio. E no mêsversário, eu comi doce, que eu também cortei total açúcar, refrigerante também, café que já não tomo, e no meu aniversário eu comi, né, brigadeiro, comi pão de mel, tal, bolo, e eu não sei, eu tô sentindo que hoje, por exemplo, ele está um pouco mais irritado, sabe? Então eu voltei a cortar, foi um dia que eu fugi e você vê como que a criança muda, né? Mas hoje realmente já voltei a cortar tudo. Outra coisa, tinha sobrado estrogonofe do meu aniversário que eu almocei e tem creme de leite, né, no caso, nele. E aí eu falei, cara, não vou comer, só que é tanta correria, gente, que não dá tempo de eu parar pra poder, sei lá, fazer algum tipo de outra comida pra poder eu comer. Aí eu falei, vai isso mesmo, sabe? Joandeline Breno, 1995, perguntou se o B dorme sozinho no quarto dele. Sim, gente, dorme no quarto dele. A gente tenta ao máximo, sabe? Tipo, deixar ele lá. E é muito mais cansativo você fazer a transição. Você sair da sua cama pro quarto dele, voltar a fazer esse negócio do que ele tá do seu lado ali na cama. Mas a gente fez isso com os dois e eu acredito que seja melhor, pelo menos pra gente, sabe? A Priscila, ela perguntou se eu sinto alguma dor da cesárea agora que já se passou um mês. Gente, eu nunca senti dor, assim. Eu senti dor, sei lá, nos 2 primeiros dias. O terceiro dia da cesárea já tava bem mais melhor, assim, mas foram 2 dias, assim, mais de dorzinha. Mas eu nunca tive dor, sabe? Tipo, aquela dor que todo mundo fala, tá? Sempre foi muito tranquilo pra mim a recuperação. Bom, gente, vou responder a última pergunta das 2, vai. Yasmin perguntou se eu tenho tatuagem. Eu não tenho tatuagem nenhuma. E Camila Lima perguntou se eu já coloco o Bernardo no chão. Gente, sim, desde o momento que ele nasceu, eu já põe ele no chão. Ele tem um tapetinho de atividades que eu coloco ele lá e ele adora, ele fica olhando tudo, assim, sabe? E eu acho que é bom pra criança. E aí, daqui a pouco, eu não lembro quanto tempo que a gente começou com o Henrique a colocar de bruços pra começar a fortalecer o pescocinho. Eu vou começar daqui a pouco a fazer isso com ele também, que acho que precisa. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foram essas as perguntas. Tiveram mais perguntas, mas aí o tempo vai ficar muito extenso. Então a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Super beijo no coração. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.